Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Antes da oração, vamos ter um recado de Deus. Em 1 Timóteo 4, no versículo 1, está escrito: Mas o Espírito, note que é o Espírito, não é o pregador, não é uma religião, é Deus. Expressamente dizem que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. O Senhor está falando que nos últimos tempos as pessoas iriam renunciar à sua fé, porque deram ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aonde que estão os espíritos enganadores? Dentro da igreja, esse lugar chamado igreja. Entendeu, meus amados? Aí quando a pessoa por que as igrejas estão vazias? Porque as pessoas estão acordando. Hoje você entra numa igreja, tudo na igreja é vendido. Fizeram comércio da obra de Deus. Você vê na internet, tem até oração vendida. E o mais incrível é que as pessoas pagam. É porque lá no Jeremias, Deus diz, as pessoas, tem gente que não fica satisfeita se não estiver sendo enganada. As pessoas gostam de ser enganadas. Então elas dão ouvido a esses espíritos enganadores e elas renunciam à sua fé. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Diz que é pela hipocrisia. Se entrar uma ovelha espiritual na igreja, você passar na sua casa 2 horas lendo e 2 horas orando, quando você chegar na sua igreja, você vai ver a hipocrisia. Desde o chefe do púlpito até a mulher, filho, as ajudantes, é muita falsidade. Agora só percebe isso quem é espiritual. Quem é espiritual percebe isso, que tudo é falsidade, tapinha nas costas, sorriso fictício, tudo puxando para o lado do sol. Essas pessoas, essas vítimas, essas ovelhas acabam, ao descobrir a falsidade do púlpito, a hipocrisia, eles esfriam a fé. Lá segundo Pedro 2, 2 e 3, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos preferem ser enganados e o caminho da verdade, a palavra de Deus, fica de lado. E não vão para o céu, perdem o arrebatamento porque deram ouvido a espíritos enganadores. E no versículo 3, e por avareza, aqui farão de vós comércio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormitará. Ou seja, essas pessoas que fazem comércio da obra de Deus, tudo hoje na obra de Deus se paga. Não é assim. A obra de Deus precisa de dinheiro, sim. Mas por experiência própria, e por experiência que eu não assisto pastor do Brasil, eu assisto pastor de 300 anos atrás. Então ali você vê o evangelho verdadeiro, o evangelho que não era comércio. Charles Spurgeon, Charles Finney, Charles William, John Ellis, Charles Miller, George Whitefield, Asa Alonso Wade, William Bryan. William Bryan, uma vez Deus curou a mulher de câncer,
pelas mãos dele. O marido da mulher mandou um cheque de $1.500.000. Ele rasgou, mandou devolver. Ele falou, não foi eu que fiz nada, foi Deus que curou ela. Outra vez ele rasgou um cheque de $22.000. Então, meu amado, não seja mais a renunciar à sua fé, a dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios e a hipocrisia dos homens. Leia a sua Bíblia na sua casa e ore todo dia horas. Você não se perderá o arrebatamento e nem a salvação. Senão você um dia vai renunciar à sua fé. Porque a decepção é muito grande. Você vê na internet os escândalos de onde? Dos púlpitos. Antigamente eu alcancei, quando eu fui para a minha igreja, a igreja eu sabia que mudava a vida, e mudou sim a minha. Mas hoje isso raramente acontece. Tem igrejas ainda sérias, mas é muito raro. Só Deus para levar nós para um púlpito que prega e vive a palavra. Senão nós renunciamos à nossa fé. Peça misericórdia a Deus. Leia a sua Bíblia em casa do Novo Testamento para frente. Porque ele muda a vida, ele preenche, né? A era do Espírito Santo é do Novo Testamento para frente, principalmente de Atos. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu venho nesse momento ordenar, declarar e determinar a tua misericórdia sobre as ovelhas de Jesus, que estão em lugar chamado igrejas, enganadas, manipuladas, fizeram comércio da tua obra, Deus. E se nós não tivermos cuidado, futuramente a gente renuncia à fé. Não permita não, Deus, continue a limpar os púlpitos, continue a botar a podridão para fora, porque você diz que nada fica escondido. Eu venho te suplicar, orar, determinando, meu Deus, que você não permita, meu Pai, que esses lobos com peles de ovelhas continue, meu Pai, a vender tua palavra, a vender oração, a vender milagre, a vender cura. Ô Espírito Santo, e a maior vítima são as ovelhas de Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda-nos a não renunciar à nossa fé. Eu oro a você pelo aquele lar que precisa de uma cura. Eu mando o Salmo 107, versículo 20. Enviou o Senhor uma palavra, a senhora cura, a liberta daquilo que é mortal. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, meu amor.